Oi, família! Como vai você? Eu espero que esteja bem e eu te desejo muita paz, muitas alegrias. Eu desejo que o nosso encontro de hoje seja outra vez uma ótima oportunidade de crescimento e aprendizado. Já ouviram falar daquelas pessoas que vão acumulando coisas e elas têm um transtorno? Acumulam objetos e qualquer coisa que vão enchendo, preenchendo os espaços da sua casa e elas vivem naquele meio do caos. Mas a sua mente não consegue decifrar que aquele acumular de coisas tem a ver com algum transtorno em sua alma, alguma coisa que não vai bem em seu coração. E quando nós falamos em alma e coração, nós estamos nos referindo especialmente à mente. Hoje nós vamos falar sobre algumas ocasiões ou oportunidade que temos e acabamos trazendo à nossa mente muito peso. Acumulamos preocupações, acumulamos medos, acumulamos qualquer coisa e elas vão nos fazendo mal e nem percebemos. A gente que vai falar que está muito doente, muito tenso, muito cansado, muito estressado, com cansaço até da vida. E nós queremos hoje conversar sobre, quem sabe não é o tempo de você se desfazer desse acúmulo de preocupações, acúmulo de medos e acúmulo de sentimentos, de emoções que você tem guardado e feito a sua mente ficar doente. Como aquelas que guardam coisas, há pessoas que guardam sentimentos, ressentimentos, guardam coisas más que vão, em vez de ajudando a andar, fazendo-a tornar-se pesada, tornando a caminhada muito difícil. Queremos, sem nenhuma pretensão exagerada ou fora do plano, apenas hoje servir para você como pessoas que estão interessadas em te ajudar a caminhar e fazer melhor. Caminhar com mais leveza, com mais vontade de aproveitar o que a vida tem de bom. O consultório está aqui para ajudar você a viver melhor, com você mesmo, com você mesma, com sua família, nos seus relacionamentos, de modo geral. Portanto, demos ao tema de hoje do programa o título Desintoxicação da Mente. As minhas convidadas, doutora Raquel Fonseca, bem-vinda outra vez. Olá, é bom demais estar com você aqui. Obrigada. E poder entrar na sua casa também. E essa conversa de hoje tem você com a gente, como sempre, interagindo, participando. E mais outra convidada muito querida, muito especial para fazer essa grande família pensar sobre coisas boas. Anelise Fonseca, bem-vinda. Bom tê-la aqui no consultório outra vez. Agradeço o convite, um privilégio, um prazer estar com vocês aqui. Anelise é advogada e é também Master Coach, como a doutora Raquel Fonseca, também Master Coach. Trabalham com treinamentos de profissionais, de pessoas, empresas. Trabalham com pessoas que estão determinadas a alcançar algo mais na vida, em termos profissionais, em termos pessoais, de todas as maneiras. Eu as chamo de treinadoras, treinando gente para viver melhor e ser mais feliz. E o que vocês me dizem? Meninas, tem gente que anda desintoxicando o corpo. Tomam sucos para desintoxicar e está tudo certo, vai muito bem. Mas às vezes nós, com a alimentação, com o exercício, com as atividades necessárias, nós promovemos de fato a desintoxicação do corpo. Mas o que faz para desintoxicar a mente, não é? É a proposta de falarmos hoje. Mas antes, vou fazer a pergunta reversa. O que intoxica a mente? Anne. A primeira resposta que me ocorreu foi mau humor. Tem um texto circulando na internet recentemente, não sei se vocês viram, que diz mais ou menos assim: pouco adianta a sua dieta ser low carb, vegana, sem lactose, sem glúten, etc., se você continua cuidando mal de si mesmo, continua com mau humor, tratando mal aos outros, com falta de respeito. Tão importante quanto cuidar do corpo é cuidar da mente, Darleide. E eu falei brincando, mas mau humor é uma coisa que intoxica e praticamente contagia, pior ainda, vicia. Tem muita gente viciada em mau humor. Reclamação é algo que vicia a mente. A nossa mente, ela se adequa com base naquilo que nós colocamos para ela.
Assim como o nosso paladar, como você colocou, muita gente fazendo desintoxicação alimentar. Então, assim como eu posso ensinar para o meu paladar se acostumar com uma água pura ao invés do refrigerante, o meu paladar se acostumar com verduras, legumes ao invés do açúcar, eu posso ensinar para a minha mente se acostumar com coisas boas ao invés de coisas ruins. Uma coisa sim que influencia é tudo aquilo que você coloca para dentro da sua mente em qualquer aspecto, seja você tocando em alguma coisa, lendo alguma coisa, assistindo um filme, o que assiste na televisão. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu desisti de televisão faz tempo. Quando eu quero assistir alguma coisa, eu busco algo que eu sei que vai me acrescentar. Um filme que eu posso tirar um aprendizado, que pode servir para mim, para os meus clientes. Porque é impossível, e é comprovadamente científico isso, é impossível uma pessoa sentar e assistir alguma coisa e isso não influenciar a ela. Ela dizer, não me afeta, eu assisto o jornal, não me faz mal. E pode observar, as pessoas terminam de assistir o Jornal das 8, das 9, das 10, das 11, que tem para todos os horários, elas sempre têm uma contribuição negativa para dar, porque normalmente, infelizmente, a grande parte das notícias são ruins. Então, você chega no salão de cabeleireiro, vou lá fazer minhas mãos e aí uma começa. Viu a última doença que está dando no mundo? Mas e o mercado financeiro, menina? E todos querem uma contribuição negativa para dar. Por quê? O nosso cérebro vai em busca daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Assim como se você chegar para mim e propor uma conversa positiva, Anne, me conta e tal coisa, como está a saúde, está fazendo de que forma para cuidar disso? Eu vou procurar uma informação para contribuir nesse sentido. Então, aquilo que eu coloco de propósito ou sem querer na minha mente, influencia diretamente para que ela esteja saudável ou intoxicada. Então, você diz que as coisas ruins que nos cercam, se nós dermos oportunidade, elas nos influenciarão. Então, nos tornam pessoas mal-humoradas, como está o clima universal, digamos assim, à nossa volta. Mesmo considerando que há pessoas que têm transtornos de humor psiquiátricos, precisam de acompanhamento, mas para estas pessoas também vamos sugerir que ponham coisas boas em sua mente em lugar daquilo que te aflige em seu sofrimento. Claro, sendo acompanhado pelo psiquiatra no processo terapêutico e tudo mais. Mas, de modo geral, o que nós entendemos, de fato, há uma tendência a nós sermos negativos, porque tudo nos parece negativo. Porém, tem tanta coisa boa ainda para nos fazer respirar e sorrir. Doutora Raquel. O que mais intoxica a mente também? Sentimento de culpa, ouvir fofoca, falta de perdão, falar mal da vida alheia, ficar desocupado, deixar a preguiça se instalar, comparar-se com o outro. A baixa estima, ela é um indício de intoxicação mental. A pessoa tem condição, ela tem bênçãos na vida, deixa de reconhecer. Então, trabalhar demais, dormir de menos, trabalhar de menos. Os extremos em qualquer atividade fazem com que a mente seja intoxicada. Eu diria que tudo que foge ao bom senso, ao equilíbrio e à harmonia intoxica a mente. As preocupações, o foco no futuro ou o foco no passado, tudo isso intoxica. A lista é enorme, Darleide. Ficaríamos o programa todo só citando o que intoxica a mente. Mas é bom dizer, Vícios intoxicam a mente. Claro, é bom nomear para que quem está nos assistindo, e nós mesmos, quando fazemos essa verbalização, nós estamos fazendo também uma autorreflexão. Então, ao ouvir estas colocações que dão indicativos de que alguma coisa está fora do contexto e faz mal à sua mente, pense, porque ainda no programa de hoje queremos conversar com você sobre como então desfazer-se dessas cargas, desses pesos, desses acúmulos que acabam trazendo à nossa mente enfermidade. Então, fica atento, o programa de hoje pode ajudar muito a você outra vez. Raquel. As coisas boas também. Há pessoas que fazem coisas boas, elas fazem o bem. E aí, elas deixam de cuidar delas próprias e isso intoxica. Então, é preciso essa busca do equilíbrio. Eu gosto muito de Provérbios, do livro de Provérbios. O livro de Provérbios está contido nas Escrituras Sagradas. Tem gente que me pergunta, onde compra o livro de Provérbios? Provérbios, que está ali depois do livro de Salmos, tem Eclesiastes ali perto. Ali fala que mesmo
Se você tem um amigo e se você for demais na casa desse amigo, isso vai intoxicar seu cérebro. Que o mel é bom e é bom, mas cuidado, use com cautela. Então, a busca pela harmonia e pelo equilíbrio. Agora, eu foco um pouco, Darleide, na questão do perdão, da falta de perdão, dos princípios estabelecidos e valores na palavra de Deus. Eu quero permear a minha fala com aquilo que está apresentado dentro do cristianismo. O cristianismo apresenta soluções e ele mostra do que eu devo me livrar. Ali eu encontro a libertação da culpa e que amor e perdão são escolhas e são decisões. Pessoas que estão com a mente inflamada, com a mente obstruída, tem saída, e tem saída agora, e tem saída já. Que ótimo! Anne, você gosta muito de trabalhar os provérbios, bem lembrando que a Raquel acaba de citar, esse livro que é bíblico. Você, sempre nas suas redes sociais, eu a vejo falar a respeito de qual é o significado quando você se utiliza dos provérbios, que para muita gente, quem sabe, que tem um conhecimento mais secularizado, uma mente mais secularizada, e não tem um contato com a Bíblia como alguma coisa que vá ajudá-lo a despertar para a vida de um modo tão significativo, como temos nós cristãos essa visão. Sim. Como os provérbios se aplicaram e te despertaram para esse algo tão positivo, tão especial? Darleide, o livro de Provérbios ele é muito dinâmico. E nós vemos que não necessariamente o verso anterior trata do mesmo assunto que o verso seguinte. E sempre muito prático. Forma de lidar com a sogra, de lidar com a mãe, de lidar com os amigos, de lidar com os inimigos, para que se tornem seus amigos. Então, isso tudo muito prático. Clientes meus que não são cristãos têm como tarefa de casa também leitura do livro de Provérbios. E às vezes eles perguntam, que embasamento você tem para isso? Existe, inclusive, estudos científicos que mostram que uma pessoa, se quiser ter sua vida modificada para melhor, que ela leia o livro de Provérbios ininterruptamente por 2 anos seguidos. Porque ela começa a colocar para dentro da cabeça dela coisas muito boas, informações muito positivas. E é impossível você colocar coisas boas para sua cabeça e não sair coisas boas de você. Porque aquilo que vai sair de mim é completamente resultado daquilo que eu coloco para dentro de mim. Então, o livro de Provérbios é muito dinâmico. E outra coisa que me ocorre, Darleide, aí eu falo para o mundo cristão como um todo. A despeito de qual religião a pessoa siga, ou se ela não tem religião, mas é cristã, se diz cristã. Nós precisamos aprender que a Bíblia, ela existe para ser praticada. Não é um livro teórico, simplesmente. Eu vou ler hoje, eu vou ler amanhã, eu li ontem à noite, eu leio mês que vem. De que forma eu posso usar a Bíblia de forma prática? Porque Deus deixou ali ordenanças para a gente viver aquilo. Então, por exemplo, tem um verso que eu gosto muito. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que quer ver o diabo em fuga, mas não faz nada do que Deus manda antes. Então, assim, tem muita gente que cita texto fora de contexto e fala, resiste ao inimigo que ele foge. Não, submetei-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como é que eu me submeto a Deus? Eu leio a palavra do Senhor, eu estudo a palavra do Senhor, eu faço oração, eu busco me relacionar com Ele e praticar o que Deus me diz para praticar. Dessa forma, quando vier a tentação, eu consigo resistir ao diabo e aí ele foge de mim, porque ele viu que comigo, submetida ao Senhor, ele não dá conta. Não por mim, mas por Ele. Na palavra de Deus, ele diz diversas vezes, regozijai-vos, outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos. De verdade, considerando o nosso Deus, que conhece o fim desde o começo, enxerga a gente lá de cima e aqui de baixo, ele jamais diria para você ou para mim ou para quem nos assiste, nos alegrarmos se isso não fosse possível nessa terra, a despeito dos desafios que temos aqui. Claro. Então, de que forma eu posso me alegrar de maneira prática? Eu posso contar as bênçãos que eu tenho, como você falou agora há pouco no início do programa, ver o lado bom, porque a despeito dos desafios e das notícias que a gente receba no jornal, nós todos temos coisas boas na nossa vida, a despeito do que seja. Muitas vezes, Darleide, é uma questão de perspectiva. A pessoa pode não gostar da segunda-feira pelo trabalho que ela tem. A pessoa desempregada gostaria de ter aquele que fosse o trabalho dessa pessoa que não gosta. Então, é uma questão de perspectiva. Quais são as bênçãos e as alegrias que nós temos? E aí eu passo a me alegrar e a me regozijar. E a minha mente se torna uma mente mais saudável e mais feliz.
O livro de Provérbios, ele tem a praticidade, mas isso também está presente nos outros livros da Bíblia, Sim. não é? Então, amei essa sua frase que diz que a Bíblia não é para ser lida, mas para ser praticada. Sim. E outra ênfase que eu dou numa das suas palavras é a respeito da necessidade de eu entender que o que eu ponho para dentro, o que eu disser, as minhas atitudes serão resultado daquilo que eu acumulei de bom na minha mente ou de mal. Sim. Por isso, a nossa proposta hoje é falar com você aí de casa sobre essa necessidade que nós temos de reorganizar a nossa estrutura de vida, a nossa condição de vida, pensar a respeito daquilo que nós estamos pensando, em consequência, aquilo que nós estamos sentindo e aquilo que nós estamos fazendo. Será que os teus sentimentos e as tuas atitudes são resultado de algo bom ou de algo mal que está dentro de você? E como isso chegou aí dentro de você? Será que nós muitas vezes não estamos perdendo tempo com filmes violentos, com novelas, com muito jornal, com muitas notícias do dia a dia? E você pode me dizer, mas assistindo notícias no dia a dia, eu estou me importando com o próximo. Não, não. Muito se sabe que quando nós nos acostumamos a ver tanta maldade, aquilo se torna neutro. Então, assim, me choco com uma maldade aqui, mas logo levanto e tomo um suco, como um sanduíche, assistindo a respeito de um atentado onde 300, 500 pessoas morreram e eu estou tomando meu lanche. Quer dizer, não estou enojada, não estou insatisfeita, aquilo não está mexendo comigo, eu só estou afoita por uma notícia a mais. Então, tomemos cuidado com isso. Eu espero que você esteja sendo outra vez abençoado com essas palavras tão benditas e com tudo mais que ainda serão ditos no programa de hoje, ou será dito no programa de hoje. Raquel. Eu posso ainda, dentro do que a Anne falou, e ela passou informações muito importantes. Isso me faz lembrar, Darleide, que é impossível encontrar satisfação em todas as ocorrências e fatos da vida. Porque quem assiste pode achar assim, mas só fala de satisfação, de alegria, de gratidão. É impossível encontrar satisfação na doença. E não é isso que a palavra fala. Mas a palavra diz para mim, hoje, investir em recursos que me façam suportar aquele período quando ele acontecer. E como é que se prepara? Como é que se investe nesses recursos? Bom, eles estão na palavra de Deus. Eles estão descritos no livro de Provérbios. Eles estão acontecendo enquanto você e eu conversamos junto com a Anne. Me ocorrem novas ideias e em você também. Então, eu preciso aprender no hoje a me preparar para viver o amanhã, que pode trazer ansiedades, cuidados, preocupações. Pode sim, mas depende de como eu me preparo, como eu preparo a minha mente para resistir. Então, hoje é dia de colocar na minha mochila, que vou levar ao longo da minha jornada, recursos que vou usar, como sabedoria. E aí, Provérbios é demais quando fala a respeito da importância da sabedoria. A sabedoria me faz pensar antes de falar. Calar quando eu poderia falar. Então, a busca por esse equilíbrio, ela se faz no presente, no aqui e no agora. E vou colocando para dentro da minha mochila, para dentro da minha mente, recursos. Que outros recursos eu posso colocar? O amor, a fraternidade, a bondade, a piedade, a compaixão, a misericórdia. São recursos importantes que, no dia da tribulação, a pessoa pode usar. Então, haverá o dia da tribulação. Mas interessante é pensar e compreender que estes fatores, ou melhor, esses ingredientes que eu deva acrescentar à minha experiência de vida, como amor, compaixão, bondade, misericórdia, eu não encontro para comprar. Não tem como trocar, não tem como pegar o seu para eu usar. Ele é gratuito, hein? Como é que se faz, Anne? E Raquel também, como é que se faz para nós, então, nos utilizarmos disto, mas onde tem? Onde encontro? Porque vocês sabem que tem gente que diz, eu não sei amar, eu não consigo amar, eu não fui amada, não fui amado, e tem esse peso emocional, peso mental e essa angústia, porque não tem algo bom, segundo ela, para ofertar.
Darlede, tem um texto na palavra de Deus onde Jesus conversa com os discípulos e diz a seguinte frase, que muitas pessoas conhecem. No mundo tereis aflições. E tem gente que só para nessa parte e não vai até o final do verso, onde Jesus diz assim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem gente que abraça as aflições de uma forma e vai realmente intoxicando a própria mente cada vez mais. Então ouve as más notícias da vizinhança e ainda que vá visitar algum doente, volta ali impregnado da situação, enfim. Vamos para essa parte do bom ânimo. Um belo dia o Espírito Santo abriu meus olhos e eu fiquei martelando nisso, bom ânimo. Tem uma amiga até que dá risada quando eu falo sobre isso, eu prego nas igrejas, porque eu pergunto assim, bom ânimo é ânimo? Aí todo mundo tem que responder que não. Bom ânimo é algum ânimo? Aí tem que responder que não também. Bom ânimo é 1/3 de ânimo? Não. Bom ânimo é bom ânimo, não basta simplesmente estar animado, é estar bem animado a respeito de alguma situação. E em Romanos 15:4 está escrito que nós encontramos bom ânimo na palavra de Deus. Ou seja, Deus diz que a gente precisa ter bom ânimo e já dá a receita. Onde é que eu vou ter? Estudando a palavra do Senhor. Porque realmente os desafios são muitos. Como minha mãe disse, nós vamos enfrentar momentos desafiadores e como Jesus deixou escrito em algum momento da história. A questão é como eu me preparo para esses momentos. Então, quando você coloca assim, a pessoa diz que ela não sabe amar, a pessoa diz que, ou talvez nem se perceba ingrata, como é que eu posso fazer isso? Maneiras práticas, e eu sei que ela já ensinou isso em algumas situações e ensina, e eu também, por onde tenho passado, dado palestras. Tenha um caderno de gratidão. Aprenda a contar as bênçãos. A nossa igreja tem um hino antigo que diz, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando eu aprendo a contar efetivamente aquilo que eu tenho de bom, eu aprendo a ter, inclusive, contentamento. Contentamento é um sentido de satisfação, de acomodação? Não. É de estar satisfeito com aquilo que eu já tenho, mas ainda que eu possa me preparar melhor para ter mais coisas. Eu posso aprender a amar as pessoas diferentes de mim. De que forma isso? Olhar o que a pessoa tem de bom. Todos nós temos características positivas. Foi Deus que criou a todos nós. E a Bíblia também tem um verso que diz isso. Deus criou a cada um de nós de maneira perfeita. Então, todos nós teremos coisas boas a compartilhar, a aprender. Então, que eu aprenda a fazer esse exercício. E, às vezes, eu passo esse exercício para cliente meu. Você vai elogiar 5 pessoas por dia, diferentes, de maneira sincera. Anelise, o fulano do meu trabalho não tem nada de bom. Falei, pois bem, então, nessa semana, você vai passar nem que seja o dia inteiro, enquanto você trabalha, observando o fulano. Até que você acha algo de bom elogiar, porque algo de bom ele tem. E muitos são os casos, Darlede, dessas pessoas que, por fim, ao observar, conseguiram elogiar algo sinceramente no outro e as relações começaram a se encaixar. Os ânimos baixaram e dali brotou amizades e relacionamentos saudáveis. Então eu preciso aprender a praticar, a amar o outro, elogiar o outro, observar o outro, para que eu tenha essa real prática da palavra de Deus e uma mente mais saudável e feliz. E você falou uma coisa, Darlede, que mexe muito comigo. Você disse dessa pessoa que falou para você e há quem também fala para mim que não sabe amar. Nunca amou e nunca foi amado. Você sabe qual é o desafio em relação a isso? Eu tenho meditado e orado sobre isso. As pessoas confundem amor com sentimento. Elas ficam querendo sentir, jamais vão conseguir. Amor é princípio para ser praticado e obedecido. A pessoa que colocou esse copo de água aqui, para mim, e esse é o meu, esse é um ato de amor. Foi o Léo. Obrigada, Léo. É um ato de amor. Será que ele está consciente de que servir um copo de água e que vai saciar a minha sede é um ato de amor? As pessoas precisam sair da teoria e elas precisam fazer uma lista de boas ações que elas podem praticar. E quando essa moça que diz que não sabe o que é amor, fizer o bem para uma pessoa, pode ser para ela própria, pode ser para alguém da família ou para um desconhecido, ela vai encontrar o sentido do amor. Amar é servir, Darlede. Essa é uma das necessidades que o cérebro tem. E quando a mente está intoxicada, ela está retendo e ela está buscando compensações. E aí a pessoa com essa mente intoxicada, inflamada, ela começa a fazer compensações que, via de regra, são negativas. Você quer ver uma compensação que a pessoa faz? Ela se autodestrói.
com aquilo que ingere. E aí se torna talvez obesa, com um sobrepeso, e passa a ter outras questões de saúde. E ela diz que a vida para ela é ruim. Ela só esqueceu de que a vida é dela e de que ela está no controle da vida dela e Deus no comando. E se ela permitir o comando de Deus e obedecer, ela vai encontrar saúde. A mente precisa, para ser desintoxicada, há uma necessidade básica da mente, que é segurança. E a segurança, o resultado de segurança é paz. Por isso, crianças que vivem em lares onde pai e mãe só vivem brigando, essas crianças crescem sem entender o que é amor. E aí elas dizem depois que não amam. E paz, elas não entendem também, porque elas foram programadas por esse pai e por essa mãe que brigam, que vivem em desarmonia. Eles estão programando essas crianças para rodarem um programa na adolescência que os pais depois vão criticar, vão dizer que eles não fizeram aquilo. A verdade é que tudo aquilo que o ser humano vê, ouve e sente se instala como um programa. E isso é muito sério, porque os nossos sentidos estão o tempo todo captando o que está à nossa volta e, por vezes, nós nos submetemos a situações. Nem são os outros quem provocaram. Nós nos submetemos, nós nos colocamos em situação de receber, de livre e espontânea vontade, o que faz mal, o que simplesmente não contribui para a tua vida, não contribui para o teu bem-estar, não contribui para a tua alegria, para a tua felicidade. Nós vamos fazer uma pausa rapidinho. Eu fico assim cheia de alegria, eu fico sorrindo enquanto a Anne fala, enquanto a Raquel está falando. A Anne tem uma boca de bênção para dizer coisas lindas tiradas da palavra de Deus. A Raquel já sabemos de sempre, mas é alguma coisa tão preciosa trazer duas profissionais, advogada, mas que tem feito um trabalho muito bonito de treinamento. E aí você diz, treinamento na postura diante da vida, né? Como coach, master coach, mas aí elas sentam aqui e elas falam da palavra, elas falam da Bíblia, elas falam do sentido que Deus nos dá, que é algo assim simplesmente extraordinário e desvenda muito dos segredos de muitos cristãos, que ficam, quem sabe, buscando aqui e acolá um jeito e vem vocês treinadas, estudadas, formadas e querendo dizer, olha, a vida tem um caminho simples e ele é prático e está revelado. Na ciência? Sim. Nos estudos? Sim. Está tudo confirmando somente aquilo que está na palavra. Obrigada. Nós voltamos rapidinho aqui no consultório. Eu espero você. Nós esperamos você. Até já. Voltando aqui no nosso consultório e eu com a Bíblia, não, com a revista também não. É um curso de saúde que tem sim a palavra como instrução para nós cuidarmos melhor da vida e da saúde. Aqui também eu encontro a possibilidade de ter nesta revista um curso de saúde. Tanto é um curso que ao final você recebe um certificado da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Olha só, é para certificar junto com você o nosso interesse de que você vá bem, de que sua família vá bem, que você tenha melhor conhecimento a respeito das práticas que levam você a uma vida saudável. E eu já te disse de outras vezes e confirmo ainda, quando você cuidar de si, cuidar da sua mente, do seu coração, cuidar do seu estilo de vida, você estará ajudando a toda a família. Sabia que tem gente que quando começa a cuidar de si, acabam os conflitos em casa? Começa a brigar menos com o marido, começa a ser menos impaciente com os filhos, começa a ter melhor qualidade de vida e isso vai responder no trabalho, passa até a ganhar mais. Sim, tem histórias de gente que alcança sucesso quando passa a cuidar de si. Descobre muita coisa que estava embaixo do tapete porque não tinha coragem de levantar-se e fazer uma limpeza geral na vida. Então, indico para você, peça esse curso, 0 Operadora 12 21 27 31 21. E aí você deve dizer assim, mas é muito caro. Deve ser muito caro. Para ser bom assim, é caro porque não tem onde comprar amor. Mas
como nós estamos aqui para amar você e sermos amados também com sua confiança, com a sua parceria, a você que é anjo da esperança, que nos ajuda a fazer a Novo Tempo todos os dias, esse trabalho aqui já está pago. Portanto, você que liga, pede e a gente manda para você, é de presente, com muito carinho, com muito respeito à sua vida. Então, acredite, é só ligar, tá bom? Combinado assim? Vamos conversando aqui no programa de hoje, ainda com a doutora Raquel Fonseca, com a doutora Annelise Fonseca também. As duas são Master Coach e nós estamos falando sobre o que intoxica a mente, mas como desintoxicar a mente. Tem gente que está desintoxicando e isso faz muito bem, também faço isso, nós fazemos isso, nós procuramos cuidar melhor do que nós comemos, do que nós bebemos, não somente para uma questão de peso ou sobrepeso, não, mas para termos saúde. Como já diz aquele velho dito que a medicina usa há centenas e centenas de anos, nós somos aquilo que comemos. Chegamos, portanto, a pensar, nós também somos aquilo que pensamos, não? E quem diz isso? A palavra de Deus. Nós somos aquilo que pensarmos. Então, a gente precisa cuidar da cachola, dos pensamentos. Doutora Raquel, Annelise, construir bons pensamentos. Vamos continuar nessa pegada. Tem gente que pensa muito mal de si, muito mal da vida, muito mal dos outros. Ela é intoxicada e intoxica quem está à volta. Como é que eu melhoro a qualidade dos meus pensamentos? Colocando pensamentos positivos ali dentro. E eu sei que falando dessa forma, provavelmente tem gente dizendo assim, não sei como faço isso. Darleide, tem uma história no livro de Mateus que recentemente eu até comentei com a minha mãe dos aprendizados que eu tive, que conta de um homem possesso que foi curado por Jesus. Ele expulsou os demônios do corpo daquele homem e ele foi embora feliz. Conta a história que aqueles demônios que saíram do corpo daquele homem não acharam uma casa para morar. Ele reuniu mais 7 com ele, voltou e habitou na mesma casa que estava vazia onde ele habitava antes. Fui procurar sobre essa história em Ellen White, escritora contemporânea da nossa igreja, uma das nossas profetisas. História da Redenção, ela diz o seguinte, eu vou dizer no português para os nossos dias. Não basta simplesmente eliminar aquilo que é mal. Se a pessoa não coloca aquilo que é bom para dentro dela, o mal volta e volta com mais força. Não basta simplesmente ela dizer que não serve ao inimigo, ela precisa decididamente escolher servir ao Senhor. Não basta simplesmente a pessoa não assistir o Jornal das 8, das 10 que seja, evitar más notícias, evitar a roda da fofoca, o grupo da crítica. É necessário que ela se alimente de coisas boas. Quais livros você vai escolher para ler a partir de hoje? Livros bons? Ou, com todo respeito, vai ficar lendo só romance de segunda-feira à noite ali? Ai, meu casamento não é desse jeito. Ai, queria ter uma esposa que é assim. É aprender a colocar aquilo que é bom para dentro. Então, como eu construo a qualidade desses pensamentos? Se eu quero tirar aquilo que é ruim de dentro de mim, eu preciso necessariamente colocar aquilo que é bom. Eu vou escolher bons filmes, excelentes documentários, excelentes programas que vão me trazendo informações daquilo que eu posso fazer, melhorar meu casamento, melhorar a minha saúde, melhorar a minha família, livros que eu leio, reportagens que eu busco, pessoas que me agregam nesse sentido. Darleide, dizem que os opostos se atraem, mas também dizem que os iguais se atraem de alguma forma. Se essa pessoa continuar sempre participando da rodinha da fofoca ali da igreja dela, que tipo de pensamento essa pessoa vai ter? De crítica a respeito de todos o tempo todo? E se ela passar a andar com pessoas diferentes, pessoas que fazem o bem, pessoas que acolhem, pessoas que se doam, se de repente ela criar este grupo, se ela passar a se portar dessa forma, os pensamentos dela serão de melhor qualidade a respeito dela e a respeito dos outros também. Gostei disso que você disse também, a respeito de criar esse grupo, seja você o agente. Exatamente. Porque tem pessoas que se excluem dizendo assim, lá todos são dessa maneira, Sim. todos daquela outra maneira. Mas será? Não seria você o catalisador, não deveria ser você o catalisador Sim. dos que são bons? Porque vou te dizer uma coisa, é impossível que em todos os lugares só existam boas pessoas, como também é impossível que em todos os lugares só existam más pessoas. Então, de alguma maneira, a gente precisa lidar melhor com essa fala absolutamente negativa e inverdadeira. Inverdadeira, essa palavra Sim. existe. Essa coisa aí. Sim, Anne. Aí, muitas pessoas usam isso como muleta, né, Darleide? A pessoa entra na zona de conforto, que na verdade é desconforto, nesse comodismo muito simples de na faculdade todos são assim, todos fazem, ninguém se importa, na minha casa, na minha família, na minha igreja. Sendo que muitas vezes o que falta
naquela situação, naquele ambiente, é que alguém se levante e faça. Então, por que não ser você, essa pessoa que vai criar esse grupo, levantar esse movimento, passar a fazer diferente, agir diferente, pensar diferente? Muitas vezes é a partir da sua mudança que outras consequências positivas virão para os outros, inclusive. Perfeito. A Anne colocou muito bem essa questão. Deixe a casa vazia, a mente vazia, e ela vai ser ocupada de alguma maneira. Darleide, quando eu estava desenvolvendo a minha tese de doutorado nessa área, eu fui pesquisar a respeito do pensamento. Neurociência, medicina e tudo mais, e buscando, eu encontrei informações de que o cérebro produz de 70 a 75 mil pensamentos por dia. O que é isso? Quem se dá conta? Como fazer a mudança? Como virar essa chave? Bom, eu tenho usado para mim mesma algumas coisas para mudar meu pensamento. Quando vem algum pensamento negativo ou que me entristece, eu mudo minha fisiologia. Se eu estou sentada, eu levanto, eu tomo um copo de água. Mas há uma coisa que eu quero compartilhar e que deveríamos inserir nos nossos hábitos de vida. A contemplação do belo. Onde está o belo? Abre a janela. A cor do céu, o céu nublado, o sol nascendo. Quantas pessoas falam do pôr do sol, mas já experimentou ver o nascer do sol? Eu tenho um privilégio de onde eu moro, quando eu vou ali na parte do fundo do apartamento, eu vejo o sol nascendo. E quando eu contemplo isso, que tipo de pensamentos vêm? Pensamentos suaves, de gratidão, de alegria. Então, contemplar a natureza é uma forma de cuidar da qualidade dos pensamentos. Outra coisa, a criança. Há pessoas que excluem as crianças da sua vida, mas observe uma criança, sabe? Pode ser na rua, pode ser enquanto você está fazendo compra. Procure o olhar de uma criança e ali você vai encontrar também algo que às vezes pode entristecer de acordo com a condição daquela criança e quem sabe essa pessoa pode ter um novo pensamento, de uma nova atividade. Criar uma empatia, né? É preciso desenvolver isso. Então, a qualidade dos pensamentos de uma pessoa está diretamente ligada ao estilo de vida daquela pessoa, às conexões que aquela pessoa faz e com o que ela ouve e vê. Mas e aí você vai encontrar pessoas que não ouvem e não veem, e ainda assim elas têm pensamentos. Essas pessoas precisam ser incluídas também na minha e na sua vida. Tem gente que quer excluir o diferente, e à medida que elas excluem o diferente, elas se auto-excluem da sociedade. De novo eu volto no amor, no acolhimento, na compreensão e em aprender a ouvir aquele que não sabe falar e atender essas necessidades. Posso fazer uma colocação? Também. Dentro disso que ela falou agora, tem um texto em Oséias que Deus diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos aqui, que acompanha o seu programa, por certo, um grande público cristão. E por isso também vamos tanto à palavra, porque acreditamos que ali é a palavra do Senhor, a vontade revelada a nós. Mas pode ser que você se relacione com alguém que não é cristão. Por que eu trouxe esse texto? Porque, como ela colocou há pouco, a ciência vem confirmando o que Deus já deixou escrito em muitos aspectos há muito tempo atrás. Então, por exemplo, quando colocamos aqui a questão do perdão, a questão do amor, a questão dos bons pensamentos, se você se relaciona com alguém que não seja cristão, busque, talvez na ciência, um embasamento para isso. Como eu falei, eu tenho clientes que não são cristãos. Então, quando eu trago um exercício de provérbios, ao invés de criar uma barreira, eu abro uma porta quando eu apresento para essa pessoa que a ciência já comprovou que isso ajuda aquela pessoa também. Então, quando eu coloco assim, o amor é mandamento. Ok, a ciência também demonstra que melhora a imunidade, uma pessoa que ama, uma pessoa que perdoa, uma pessoa mais saudável, uma pessoa feliz. Então, quando eu busco conhecimento, eu vou estudar sobre isso, eu, inclusive, além de estar apta para ajudar mais pessoas, apresentar esses assuntos de maneira mais abrangente, eu também continuo enriquecendo minha mente e mantendo minha mente mais saudável e mais feliz. E fazer o bem. Fazer o bem ao próximo. Esse é um caminho maravilhoso para a mudança de pensamento, para a mudança de hábitos negativos.
veja quais são as suas habilidades, quais são as suas aptidões. Uma pessoa pode fazer o bem indo contar histórias para crianças, fazendo companhia uma vez por semana para uma pessoa que está só. É levar um raio de luz na vida de uma pessoa, do outro, de uma comunidade inteira. Eu tenho visto e acompanhado, Darleide, cidades inteiras de 18, 20, 25 até 35 mil habitantes que foram modificadas quando uma pessoa se levanta e decide trabalhar com casais. Parabéns, Poconé, no Mato Grosso. Eu admiro vocês. O perfil da cidade vem mudando. Alguém começou, mudou o pensamento e agiu. Eu devo dizer também que faz muito bem entendermos que não é uma questão de você fazer para receber. Virá naturalmente. Mas se não vem naturalmente, naturalmente você fez. Porque nós não queremos alimentar aquela ideia, aquele pensamento, comportamento, atitude ou síndrome ou transtorno de alguém que sempre faz para querer receber. E quando não recebe, ela se infelicita demais. E então não vale a pena e entra num processo de vitimização porque ninguém entende, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Não é desse tipo de bem que nós estamos falando. Nós estamos falando do bem que a palavra de Deus nos apresenta e que Cristo Jesus encarnou. Ele fez por quem não o amava, por quem não o pediu, por quem não o quis, por todos ele fez. Mas ele fez, porque ele é a encarnação do amor, era o próprio amor, o Filho de Deus. Então é apresentar a você que fazer o bem é porque da sua perspectiva vai ser algo que simplesmente vai te fazer viver acima das coisinhas, dessa mesmice, dessa coisa lânguida que socialmente, politicamente ou naturalmente o ser humano tem experimentado. É algo de uma natureza mais nobre, é algo da natureza de Deus. Pense nisso. Me lembro até de Isaías, do profeta Isaías, nos dizendo que se nós atendermos o nu, ao faminto, ao que está desabrigado, se nós estendermos as mãos para ajudar o outro, sabe que a palavra diz que eu em sofrimento, tendo ajudado a outros, mas eu também sofro, eu também sinto, eu também tenho as minhas necessidades. A palavra diz que se, tendo ajudado, eu precisar de socorro, o Senhor dirá, eis-me aqui, pede que eu te dou, eu te curo, eu te restauro. O próprio Deus vem a meu favor, dizendo, filha, eu te vi amando, eu te vi servindo, agora eu vim te socorrer. Bonito isso. Então, só para dar a você esse parâmetro do que é fazer o bem, não é esperando, é dar, porque você antes terá recebido de Deus. Uma outra coisa que eu me lembrava agora, de compartilhar de uma experiência pessoal, é que assim, tem um tempo que eu já comecei sistematicamente a esvaziar meu guarda-roupa, de querer gavetas menos cheias, os cabides menos apertados e um guarda-roupa menos apinhado de roupas. E eu comecei a tirar isso e doar, mas assim, aos montes. Sabe o que isso causou? Mas assim, quase que zero o desejo de comprar. Quase alguma coisa que causa uma diferença de chegar numa loja e pensar, vou comprar. Nunca fui desse tipo, nunca acumulei. Mas você vai ganhando, vai comprando e quando vê, tá lá o ano inteiro roupas que você não usou do outro ano, de outro momento. E aí vou comprar. E a gente precisa exercitar, atirar, para perceber que não nos fará falta e que está tudo bem. E olha que eu vivo trocando de mala. Eu chego, passo uma semana, troco a mala. Não tem problema repetir o vestido, repetir a blusa, repetir o sapato. Aliás, tenho pouquíssimos sapatos. Isso faz um bem, dá uma leveza de alma. Só para não dizer que eu não sei que na vida prática funciona. Eu sei, funciona. Faça mudanças, desintoxica o corpo, a mente, o guarda-roupa e a sapateira, desintoxica e pensa no outro. O que eu ia comprar de um sapato, eu posso comprar uma lata de leite para o neném que está precisando. Pensa nisso. Isso que você contou, eu resumo numa palavra: desapego. Para desintoxicar o cérebro, é preciso praticar o desapego.
E Darleide, isso é lindo. E você está fazendo, eu também estou fazendo, e é constante. Agora, posso lhe dizer um desapego desafiador para as pessoas? Dica. É o desapego em relação aos filhos que estão crescendo. Parece que há pais, homens e mulheres também que são pais, que à medida que os filhos crescem, veja a Annelise, querem se apegar ainda mais. Como você se sentiria se eu ficasse me apegando a você? Agora o filho se casa e agora os pais querem ir morar do lado da casa dos filhos. E eles começam a minimizar a vida e a deixar o cérebro cada vez mais preocupado. Essa arte do desapego, ela é tão importante. Dizemos que vamos morar no céu e muitas vezes a nossa casa, a nossa vida mostra diferente. E o cérebro, ele trabalha muito bem com a lógica. Sou eu quem conto para ele o que eu quero e ele acredita no que eu conto. Quando eu conto que eu quero ir morar no céu e me apego às coisas da terra e faço acúmulo de bens e de coisas, ele fica cada vez mais intoxicado. Então, a coerência, ela é muito importante para o meu cérebro. Vai ajudar a produzir também a paz que eu posso produzir. A palavra diz, olha, Raquel, quanto possível tenha paz com todas as pessoas. Isso envolve coerência. Darleide, tem um ponto que me ocorreu aqui muito importante. Talvez as pessoas que estejam nos assistindo estejam nesse momento criando uma esperança muito importante, no sentido de mudar seus pensamentos, desintoxicar a mente e ter uma nova vida a partir de agora. Mas qual é um ponto importantíssimo para cada uma dessas pessoas? Persistência e perseverança. Tem gente que passou 60 anos levando a vida de maneira negativa, 30 anos, 40 anos, 20 anos, e pensa que, por exercitar 1 hora, talvez, de programa aqui conosco, já vai se mudar por completo. Vai ser necessário persistir e perseverar. E eu digo isso no sentido de animar essa pessoa, encorajar essa pessoa a persistir e perseverar. Porque tem gente que, na primeira batidinha do dedo na quina da mesa, já desanima. Aí, eu estava tentando pensar positivo. A Darleide falou, a Anne, a doutora Raquel, e não deu certo. Eu assisti o programa ontem à noite, hoje cedo, como é que tá? E é preciso persistir e perseverar. Até que a sua mente esteja tão tomada de coisas positivas, pensamentos que vêm do Senhor, que aquilo de negativo saiu realmente de você. E é aí que você percebe, quando você olha para trás, que a mudança aconteceu. Quando a gente tem uma grande escadaria na nossa frente para subir, você olha e fala, nossa, tem tudo isso. Quando você chega lá em cima e você olha para trás, já foi. Tem um texto que eu gostaria de ler, um parágrafo da escritora Ellen White, se você me permite, que eu encontrei no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, que, dentre várias coisas nesse sentido, ela diz o seguinte: cada aposento do templo da alma é preciso que tenha uma limpeza. A câmara da consciência, coberta de teia de aranha, deve ser adentrada. As janelas da alma devem ser fechadas em direção à terra e escancaradas para o céu, a fim de que os brilhantes raios do sol da justiça tenham livre acesso. A memória deve ser refrigerada por princípios bíblicos. A mente deve ser mantida clara e pura para que possa distinguir entre o bem e o mal. É o exercício de tudo que a gente já falou aqui. Então, que eu aprenda cada vez mais a fechar as janelas da minha alma para as más notícias desse mundo. E isso não vai necessariamente me tornar indiferente para a dor do outro. Porque quando eu abro as janelas da minha alma em direção ao céu, eu contemplo e recebo, como nós lemos aqui, os raios do sol da justiça, eu tenho o meu pensamento renovado, a minha mente inundada de coisas boas, e isso, por certo, me trará a percepção necessária, a empatia necessária, o amor necessário para olhar a dor do outro com essa empatia cristã. Então, o que eu posso fazer para ajudar, de tal forma que eu me mantenha bem e sã, ligada ao Senhor, para ser, nesse momento, a extensão dos braços dele e ajudar aquele que precisa. Nós estamos intoxicados, sim, mesmo que por vezes nós digamos, não, tá tudo bem, eu sou bom cristão, boa cristã, bom profissional, na minha casa nem temos desarmonia, mas esse nível de intoxicação, ele tem se mostrado tão profundo, inclusive nos fazendo cegos ou indiferentes a ele, insensíveis a ele, mas pensa bem, quando há um atentado nos Estados Unidos ou na Inglaterra, um atentado desses que andam tirando a paz
e o sossego de pessoas de bem, de famílias, a repercussão é uma. Quando há um atentado na Somália e morrem 300 de uma vez, a repercussão é outra. E parece que nós estamos elegendo tragédias. Não, por esta, nós sofremos muito. E nós criamos hashtags e subimos nas redes sociais. Somos todos. E noutra, nem nos demos conta. Por que será? Será que nós estamos nos tornando insensíveis ao ponto de até elegermos que tragédia vai nos tocar? Que tragédia vai me chamar a atenção? Então pense, isso se dá referente à nossa vida, pessoalmente falando, dos nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas decisões. Passa pela maneira como nós estamos lidando com o próximo, passa pela maneira como nós estamos lidando com os que são diferentes, passa pela maneira como nós lidamos com a tal da intolerância e passa pela maneira como nós enxergamos a dor no mundo. Pessoas que eu não conheço, que estão longe de mim. Até com elas eu elejo as que me tocarão e elejo aquelas que eu desprezarei. Ou seja, estamos muito inflamados, muito doentes. O pecado, a maldade, isso que nos tem separado de Deus há tantos anos. E parece que ao aproximar-se, parece não, certamente ao aproximar-se do fim dessa história, nós estamos testemunhando tão pouco amor na prática. Mas nós não somos daquele que vamos nos apegar às desgraças. Nós vamos vê-las como um sinal, mas nós vamos nos apegar à graça de Cristo e entender que há a nosso favor a graça de Jesus, a palavra eterna, a presença do Espírito de Deus e um chamado a nós e a você, para que tenhamos vida firmada no assim diz o Senhor, firmada na alegria que o Espírito me dá e dá a você. E que possamos dizer, como disse Paulo, no fim da vida, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E como pode, Anne, como pode, Raquel, como pode o apóstolo Paulo ter morrido como morreu e até a última hora da sua vida ter imprimido esperança aos seus algozes, que viram Paulo morrer pleno de confiança, pleno de paz em Cristo Jesus. Isso é alguma coisa que não tem como ser de outra ordem, senão sobrenatural. Se não de outra ordem, que não pode ser de outra ordem, senão da ordem daquilo que sai do trono de Deus para mim e para você. Anne, muito obrigada e suas palavras para fechar o tema de hoje e deixar guardado no coração de quem nos assiste, palavra de fé e confiança. Eu desejo que você prossiga firme e lembre-se das palavras de Jesus para nós. Tem de bom ânimo, Jesus já venceu o mundo, com ele a gente pode ter esperança em todo o tempo. Não é um pouquinho de ânimo, Não, não é uma parcela de ânimo, não é o ânimo, é bom ânimo. É esse ânimo que eu desejo para você e para mim também. Muito bom. E se por acaso o ânimo faltar, e se por acaso vierem as decepções, e se por acaso você pensar em desistir, eu deixo com você a palavra segura. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aprenda a relacionar-se com Ele. Muito bom. Obrigada, meninas. Vocês são umas queridas princesas. Obrigada a você aí de casa pela companhia também. Esperamos ter feito bem a você e ter feito bem ao seu coração. E não é de nós. Nós, o tempo inteiro aqui, quisemos trazer a palavra que tem respaldo científico? Tem, porque já há comprovação científica de que orar faz bem para quem ora e faz bem até para quem nem sabe que estamos orando por elas. A ciência, se dizendo neutra, tem comprovado aquilo que a fé de homens e mulheres, por toda uma história, tem dito é verdade. Então, para desintoxicar a mente, também ore mais, leia mais. Enquanto estiver nas suas atividades no dia a dia, ponha um bom sermão para ouvir. Ouça bons pregadores, ouça louvores, músicas alegres, músicas que façam você acalmar-se quando estiver muito nervoso ou nervosa. Ponha música boa para seus filhos ouvirem. Nós estamos criando crianças já intoxicadas. Nós estamos intoxicando as crianças com as nossas enfermidades, nossas preocupações, nossa ansiedade, deixando nossos filhos já em estado de alerta e adoecimento, já desde agora. Ajudemos no ambiente onde nós estamos. Vamos trazer o ambiente do céu para o lugar onde nós estamos.
que você planeje, pense melhor, veja se aquilo que você tem feito no seu dia a dia agrega para a paz da sua família ou tem perdido tempo gastando energia com aquilo que não é eterno, com aquelas coisas que não vão firmar você no caminho eterno. Pense melhor e você que é cristão, que é cristã, faça valer este nome. Ser cristão é ser cópia de Cristo, é ter atitude de Cristo, é falar como Cristo, pensar como Cristo, ser como Cristo. E não é de nós, é que o Espírito dele em nós nos fará de tal maneira. Então busquemos. Deus te abençoe. Até a semana que vem com mais um consultório para ajudar a você e sermos ajudadas também a vivermos mais a paz de Cristo em nós, na nossa família e onde nós estivermos. Eu espero você. Um beijo e até lá.